e nós queremos mais de Ti, queremos aprender mais do Senhor, queremos crescer, queremos avançar, queremos ouvir a Sua voz, queremos ser abençoados, Senhor. Obrigada por essa mesa, por esse banquete, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Essa palavra ela é intitulada, né, Contrariados com Deus, né? Alguém, se eu perguntar aqui, você já ficou contrariado com Deus? Às vezes você vai falar, com Deus acho que não, né? Mas você já ficou contrariado com o seu filho? Alguém já ficou contrariado com o filho, com o pai, com mãe, com o professor, com a escola, né? Com a igreja, com os pastores, com os líderes, com as instituições, com a política, né? De alguma maneira, cada um de nós aqui, em alguma medida, ficou contrariado. O problema dessa contrariedade geralmente tem a ver com aquilo que não foi feito, aquilo que você esperava do outro, aquilo que você tinha uma expectativa e que não foi suprida. Geralmente quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, não é verdade? Então, às vezes eu chego aqui, falo, vamos fazer alguma coisa aqui na igreja, convido as irmãs. Aí as irmãs, uma fala que não pode, a outra diz que não tem, a outra diz que não é bem assim. E como é que fica o meu coração? Um pouco contrariado, porque eu tinha uma outra expectativa, não é assim? E assim acontece com todos nós, né? Quando alguém nos atende, não nos atende como a gente queria, né? Às vezes você chegou aqui na igreja, a pessoa não te deu um oi, não te deu um abraço. Às vezes a pessoa não falou nada do seu cabelo novo, né? As irmãs cortaram o cabelo, arrumaram, se maquiaram, ninguém falou nada, né? Aí você fica meio contrariado porque você esperava alguém fazer um comentário. Às vezes o próprio marido não fez, né? Tem marido que às vezes não percebe que a mulher cortou o cabelo, você sabia? O meu percebe tudo. Mas tem gente que não percebe. Aí a irmã fica o quê? Contrariada. E quando... E quando você fica, né, uma semana lá de dieta, não comeu carboidrato, chocolate, né, tirou tudo, quase morreu, mas ainda não está dando para aparecer, o marido não fala nada, né? Aí você fica, será que ninguém vai falar nada? Aí aparece um anjo do Senhor. Nossa, a irmã perdeu, né, uns quilinhos, aleluia, alguém percebeu o meu sofrimento, né? Sabe? Geralmente um cristão pensa, diga assim, um cristão pensa, né? E nós precisamos avaliar a contrariedade, a nossa contrariedade. Sabe por quê? Geralmente a nossa contrariedade vai cair no colo de Deus. Você fala que não, mas nós vamos ver, né, como que é isso. Sabia que muitas vezes a gente, essa palavra que nós dizemos, Deus é soberano, ou seja, tudo está debaixo do controle dele, tudo está debaixo da vontade dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Muitas vezes pode te incomodar quando ela não saiu de acordo com o que você queria. Como assim Deus é soberano? Então, se ele é soberano, ele decidiu e ele decidiu o meu mal? Ele decidiu aquilo que não era bom para mim? Aquilo que me faz sofrer hoje? Né? Muitas vezes nós culpamos a Deus por coisas que nós esperávamos e não tínhamos. Por exemplo, aquele avião da Chapecó quando caiu, né? Muitos disseram para os seus filhos que estavam naquele avião, foi a vontade de Deus. Agora imagina você que é uma criança ouvir que foi a vontade de Deus que o seu pai morresse. Isso é bom aos ouvidos de uma criança? Mas nós atribuímos isso à soberania de Deus. No fundo, nós vamos dizer, Deus é culpado. Se ele não quisesse, ele não tinha deixado esse avião cair. Não é isso que nós pensamos? E a fome mundial? Bom, se Deus quisesse, não havia tanta fome na terra, não havia tanta violência, não havia tanta separação, não havia pessoas com deficiências físicas. E, na verdade, tudo nós queremos atribuir a quem? A Deus. Quando você começa a avaliar as contrariedades, você vai ver que Deus sempre está, no fundo, é o culpado das nossas, como se diz, das nossas frustrações, né? Mas isso é um pensamento mundano, diga, mundano. Sabe, mas existem, por incrível que você creia, que pareça, irmãos contrariados com Deus.
né? E por que ficamos contrariados com Deus? Quando Ele não faz o que você pede ou como você pediu, né? Quando, você já viu gente que gosta, pastor, eu posso dar um testemunho? Claro, geralmente Deus fez algo que você quis, ou algo além do que você pediu. Geralmente você está feliz com Deus, mas você nunca testemunha aquilo que Deus permitiu na sua vida para produzir algumas outras coisas. Você já viu? Se a gente fala testemunha, às vezes a gente liga muito a bens materiais. Eu ganhei um carro, eu ganhei uma casa, eu fui promovido, eu recebi algo que eu não estava esperando, mas nós nunca pensamos naquilo que verdadeiramente tem valor. Quais são os sinais de um crente contrariado com Deus? Sabe, irmãos, eu já fiquei contrariada com Deus em alguns momentos da minha vida cristã. Mas graças a Deus o Senhor removeu isso de mim. Por quê? Porque a falta de conhecimento de Deus nos leva a pensar com todas essas coisas que eu estava te falando. Eu lembro uma vez que eu estava passando uma situação financeira muito difícil mesmo. E parecia que a coisa não ia. Quanto mais eu orava, ficava pior. Não ia. E um dia eu lembro que acabou a gasolina do meu carro lá na Bandeirantes. Cruzando a Bandeirantes. Você já pensou se o carro para no meio? E eu falei para Deus, por que que eu estou passando por essa circunstância? Mas eu estava muito magoada com Deus. Eu falei, se Deus quisesse me abençoar, Ele tinha como me abençoar. Por que que Ele não me abençoou? E aquele pensamento me atormentava. E você sabe por que nós estamos tocando nesse assunto? Porque a contrariedade com Deus vai impedir você de ter intimidade com Deus. Você já viu quando você está contrariado com alguém, você não quer conversar, você não quer sentar do lado, você pula a pessoa, né? Quando você está contrariado com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com qualquer pessoa que seja, você gosta de sentar do lado? Sim ou não? As irmãs viram do lado, né, na cama, né? Com o beiço pendurado. E os irmãos estão lá prontos para jogar a segunda partida do segundo jogo, que para eles está tudo certo. Mas essa contrariedade nos tira o quê? A intimidade. E uma pessoa contrariada com Deus, ela não quer tocar no assunto, ela não quer mais falar com Deus. Ela não quer ouvir o Senhor. Ela dá um chega para lá, ela fica fria. Uma pessoa que está contrariada com Deus, ela não levanta mais as mãos para adorar. Porque a adoração dela tem a ver com o que Deus teria que ter feito por ela. Deus esqueceu ela na gaveta. Quantos de vocês já pensaram? Eu já pensei, Deus me esqueceu na gaveta. E naquele dia, passando por aquela circunstância difícil, eu tomei uma decisão. Mas não foi uma decisão pessoal particular, porque eu estava apta a tomar aquela atitude. Eu tive uma decisão baseada no que Deus falou comigo. Filha, você me ama. E você me serve. E você faz tudo o que você diz que você faz. Para mim, por mim, para que somente nos momentos onde você não é contrariada, ou você me ama e confia em mim plenamente. E eu entendi que eu não amava a Deus pelo que Ele era. Eu amava pelo que Ele me dava ou me oferecia. E eu tive que aprender a conhecer quem é Deus, o caráter de Deus. E o caráter de Deus você conhece experimentando. E a outra maneira de você conhecer o caráter de Deus é conhecendo a palavra. Conheça a palavra de Deus, você vai ver quem é Deus. Ele não é como eu e você que fala e não cumpre. Ele não é como eu e você que é inconstante. Ele não é como eu e você que às vezes mente. Ele não é. Ele é fiel e ponto. E o que ele era, ele continua sendo. E nós precisamos entender quem é Deus para podermos desfrutar do que Ele tem para nós. A contrariedade com Deus nos leva a ficar calados. Gente que não é agradecido, gente que não ama ao Senhor pelo que Ele é, fica calado. Você não ouve um glória a Deus, você não ouve um obrigada, você não ouve Senhor, seja bendito o seu nome. Sabe por quê? Porque está magoado com Deus. E a mágoa com Deus te impede de receber mais dEle. Outra coisa muito importante que não tem nada a ver com a minha pregação, mas é a nossa justiça própria. O fato de estarmos aqui no culto, o fato de darmos o nosso dízimo, o fato de irmos à célula, nos dá o direito de dizer para Deus que agora Ele tem que fazer tudo nas nossas vidas. E aí você fica bravo com Deus quando as coisas não acontecem do seu jeito. É como criança mimada. Você já viu criança mimada, birrenta? Mas por quê? Mas por que você não vai me dar? Mas por quê? O que a criança entende? Você não me ama.
Ela até sabe que ama, mas ela quer fazer um bico para ver se você cede. Sabe, muitas vezes nós chegamos diante de Deus com esses argumentos que são humanos, que são naturais, achando que com isso nós vamos impressionar a Deus. Mas qual que é o sinal de alguém que está contrariado com Deus? Já falei, primeiro, você se afasta de Deus. Você não tem um tempo de solitude com Deus. Você não quer falar com Deus, não. Você arruma um entretenimento, você arruma um filme, você fala para a igreja, você chega depois do louvor, você arruma várias desculpas para não ter que olhar nos olhos do Senhor e falar, Senhor. Porque, irmãos, não tem outro motivo de você vir na casa do Senhor se não celebrar a Ele. Não tem outro motivo, né? O culto de celebração é para Ele. Não é a música que eu quero, não é a palavra que eu quero ouvir, é tudo para Ele. Mas muitas vezes eu não quero ouvir o que Ele tem para me dizer, sabe por quê? Porque no fundo eu estou bem magoado, porque Ele não está fazendo aquilo que eu sonhei. A gente dá desculpa. Existem algumas expressões que o crente contrariado diz. Ele diz assim, eu não estou entendendo nada do que Deus está fazendo. Não estou entendendo, Deus. Ou você pode dizer, eu estou no meu limite. Como se Deus, né, vai mudar alguma coisa, você dizendo isso. Ou você diz assim, o que Deus quer mais de mim? Ou seja, Ele está exigindo muito. Eu já dei o máximo. Né? Ou você diz, está demorando demais aquele marido transformar. Demorando demais aquele marido aparecer, ou aquela esposa, ou essa coisa resolver. Quando nós estamos contrariados, nós dizemos isso. E muitas vezes os sinceros, tem os sincerões também, né? Que eles dizem o quê? Eu estou mesmo, Deus, contrariado com Deus. Né? Deus gosta dos sinceros. Mas essa sinceridade não vai mudar o seu quadro. Por quê? No fundo, você está querendo dizer que quem tem razão é você e que o Senhor está errado, Ele está atrasado. E Deus não se atrasa. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele sabe todas as coisas. A Bíblia fala que Ele é o todo-poderoso, defina todo-poderoso. Mas Ele não é só todo-poderoso, Ele é todo-amoroso. Ele é tudo em todos. Ele é a esperança da glória. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso amor maior. E eu vou te dizer, com toda certeza, não tem ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, nem sua esposa, nem seu filho, ninguém nessa terra que se preocupa mais com você do que Deus. Ninguém te dá o valor que Ele te dá. Ninguém entende Ele como você, como Deus. Ninguém vai investir a fundo perdido como Ele tem investido na sua vida. Dia sim, dia não. Você sabe como você tem acordado, mas Ele permanece. Ele permanece batendo na sua porta, não importa a birra que você fez, não importa o quão chateado você está, não importa o quão decepcionado, ou quão você, como se diz, é apático a Deus. Sabe, irmãos, tem coisas que você percebe o valor de alguém, quando alguém te dá atenção e olha nos seus olhos. Sabe, muitas vezes Deus está falando aqui no culto e você está no celular. Você não se importa. Sabe por quê? A sua vida é mais importante, afinal de contas, você é maravilhoso. E Deus ainda Ele tem que levar em conta que você está aqui. Sabe, irmãos? Existe um lugar, e o lugar de Deus é acima dos céus. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele te criou, Ele é o oleiro, nós somos o vaso. É simples assim. Tem gente que pede para Deus o marido e quando Ele dá, parece um marido aí. Para solteiras, viu? Solteiras. Parece lá e Deus fala, esse aqui. Não, esse aí não. Esse aí não. Não é desse jeito que eu quero, não. Para, Deus. Irmãos, quando eu fui casar com meu marido e o pastor Wilson falou para mim que ele estava orando por mim, eu falei, esse aí não. Quero não. Eu falei isso. Mas você sabe que Deus, Ele vê olhando a eternidade. A gente vê aqui agora. E eu tenho certeza que muita gente que casou olhando aqui agora se deu mal. E eu me dei bem. Aleluia. Porque o meu marido é maravilhoso. Ele é um homem de Deus para mim, representa Jesus para mim. Sabe? Muitas vezes nós olhamos o quê? O rótulo, nós olhamos a embalagem. Mas Deus, Ele vê a profundidade. Sabe? Às vezes Deus está escolhendo alguém para você para a vida toda. E você está buscando alguém aqui e agora. Sabe o que está escrito aí entre linhas? Tragédia à vista.
Tem gente contrariado com aquele que Deus deu, sabe? Poxa, mas eu casei e agora me lasquei. Já pensou isso? Irmãs, eu falo sempre e eu estou incomodada, eu vou escrever esse livro, é um livretinho que fala assim, você pede para Deus o marido, Deus te dá uma pia. Irmãs, só que aquela pia é de Deus. Eu nunca pensei que uma pia fosse tão maravilhosa na vida de uma mulher. Porque é lá na pia que eu falo com o Senhor. Porque é lá na pia que Ele fala comigo. E olha quantas horas eu fico naquele lugar. Aquilo é um escritório maravilhoso. Eu até falei, Sérgio, dá uma equipada aqui, que aqui é onde tudo acontece nessa casa. Por quê? Porque Deus fala poderosamente. Quantas vezes eu desisti e abri mão de coisas naquele lugar? E quantas vezes o Senhor me levantou naquele lugar? E quantas vezes Deus falou comigo? Sabe, Deus nunca erra. Então, ouça a voz de Deus. Agora, o que você quer ver na vida do seu marido ou da sua esposa, será que é exatamente o que Deus quer? Quer ver? E às vezes você fica chateado, né? Queria que Deus mudasse meu marido, queria que Deus mudasse minha esposa, queria que Deus mudasse meu filho, queria que Deus mudasse minha filha. A gente sempre está esperando uma mudança. Mas o que verdadeiramente Deus quer? O que será que Deus quer? Eu vou falar uma coisa para você, existe um segredo. Sempre queira alguém que ama mais a Deus do que você. Porque se essa pessoa amar mais a Deus do que você, ela vai fazer o que Deus quer e vai dar tudo certo. Porque Deus é soberano e Ele nunca erra. Sabe, se tem gente contrariado com o trabalho, com o salário, sabe aquela coisa? Que salário miséria que eu recebo, né? Com a empresa, com os fornecedores, com os financiamentos, com a política. Sabe, às vezes nós estamos sempre olhando, falando, se Deus quisesse me dar mais, Ele me daria. E essa coisa te deixa o quê? Contrariado com Deus. E eu vou te dar uma dica aqui. Não fique contrariado com Deus, não é boa coisa. Você vai peitar o Todo-Poderoso, não dá certo. É briga de gente grande, né? Eu ia brincar, o Otávio não veio, né? Mas o Kleber veio. Você viu que o Kleber é grandão? Já pensou um pequenininho querer tirar uma lá com o Kleber? Não vai dar certo, né? Por quê? Porque ele é grandão, forte. Sabe, às vezes a gente quer lutar com Deus. E eu vou te falar algumas coisas que eu aprendi em quase 30 anos de vida cristã. Se renda. Se renda. Ele sabe tudo. E no final das contas você vai falar, por que Ele sempre escolheu o melhor para mim? Porque se eu tivesse ficado com as minhas escolhas, eu tinha me dado muito mal. Porque eu não sei o que é bom. E a Bíblia diz que só Ele é bom. E eu confio plenamente no que o Senhor diz. Amém? Agora eu te pergunto, o que te leva a viver contrariado com Deus? Será que você consegue responder isso? Porque você não deveria, né? Isso é um pouco... o americano fala no sense. Falta um pouco de inteligência aí. Não faz sentido você ficar bravo com Deus, magoado com Deus. Até esse relacionamento, ele nunca pode ser afetado, porque ele é a base da sua vida. Ninguém chega a Deus magoado. Ninguém chega com fé para alguma coisa magoado. Então, esse é um lugar que você deve o quê? Cuidar. Amém? Mas vamos entender o que Deus fala sobre isso na palavra, Marcos 10, 17 a 30. Eu estou com uma versão aqui, que é a que eu gosto, que é a King James. Mas a tradução aqui de uma palavra eu vou mudar, que ela está na revista atualizada. Amém? É Marcos 10, 17 a 30. Hoje nós não temos projeção, mas se você tem o seu celular aí, você pode acompanhar, ou a sua Bíblia de papel. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo e ajoelhando-se, disse diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que tu me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Jesus está falando aqui com um jovem rico. Tu sabes os mandamentos, não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu dizendo, mestre,
tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou. Guarda essa palavra. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse, uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, o jovem rico, eu vou usar a palavra que está na revista atualizada. Mas ele, contrariado, diga contrariado. Aqui na minha tradução diz entristeceu-se. Mas ele, contrariado com o que foi dito, foi embora, diga, foi embora. Afligido, pois ele tinha grandes posses, diga, grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram, dizendo admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si, quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse, com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse, na verdade eu vos digo, que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. Que palavra, hein? Maravilhosa. Sabe, se você faz parte desse grupo de contrariado, eu vou dizer para você o porquê você fica contrariado e que isso não é uma coisa boa para você. Aqui Jesus está falando de um jovem que ficou contrariado. Por quê? Você vai ver lá em Mateus e Lucas falando da mesma passagem. E ele responde. Como que esse rapaz fica contrariado com Jesus? Os discípulos ficaram pensando. Mas antes de julgar esse jovem, veja bem, esse jovem era um jovem rico. E ele tinha o quê? Muitas posses. Mas ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu sou maravilhoso. Eu já cumpro toda a lei. Eu não mato, eu não roubo, eu não pinto, eu não bordo, eu sou tão bonzinho. Eu sou um bom homem. Olha só, tem tanto assassino aí fora, tanta gente má, tanta gente destruidora. Eu sou bom. Só que ele era muito rico. E aí, ele tinha muitas propriedades. Jesus fala assim para ele, pois é, só tem uma coisa que te falta. Vende tudo e dá aos pobres. Imagine Jesus falando isso para você. Vão dizer que você é um senhor de muitas posses, de muitas propriedades. Jesus fala assim, está faltando uma coisa na sua vida. Vende tudo e dá para os pobres. O que você ia pensar? Quantos aqui iam ficar bem contrariados? A Bíblia diz que ele ficou muito contrariado. Ele ficou contrariado e ele foi o quê? Vazou. Eu falei, esse evangelho não é para mim não, né? O que você iria fazer? Pensa você aí. Tem gente que, às vezes, é contrariado com a igreja só por conta do dízimo. E o dízimo é 10%, não é 100%. Agora você imagine Jesus chegar para você na sua cara e falar, me dá tudo. Como é que você ia ficar? E por que esse rapaz ficou contrariado? Né? No verso 21, que eu achei muito lindo isso, ele fala assim, Jesus olhando para ele, para o rapaz, quando ele falou, Senhor, o que me falta? Você tem coragem de fazer essa pergunta para Deus? Você tem coragem? O que está faltando na minha vida? Sabe aquela pessoa que chega diante de Deus, hoje eu estou arrasando. Hoje eu estou, aleluia, só no glória a Deus. Acordei cedo, orei, vindo elas, estou cheia do Espírito Santo. O que está me faltando? Tipo assim, eu estou perfeitinha hoje, né? Cuidado. É todo dia seguir a Cristo. Todo dia tomar a sua cruz e seguir a Jesus, né? E ele fala assim, e Jesus olhando para ele, o amou. Diga, o amou. E você sabe por que esse rapaz ficou contrariado? Por quê? Porque ele tinha muito dinheiro.
Só que ele não percebeu. Não deu tempo dele perceber esse amor. Jesus só falou o que falou porque o amou. Só deu a direção porque o amou. Se você não entender o amor de Deus, você sempre vai ficar contrariado com ele. Aqueles que foram no encontro, eu tenho a convicção que você recebeu uma porção tão grande ali do amor de Deus que você ficou constrangido com o amor de Deus. Sim ou não? Aquela palavra da cruz, ela é uma palavra tão poderosa que ela te leva de um lugar a outro espiritual. Você estava aqui achando que você estava fazendo um favor para Deus, estando na casa dele. Mas o dia que você conhece o amor de Jesus por você na cruz, você fala, eu não valia nada. Por que que ele se interessou por mim? Eu não valia, não valho nada. O senhor sabe o que eu penso, o que eu falo, o senhor sabe. Mas ele me amou e me deu o quê? Vida eterna. Ele disse aqui na palavra, nós vemos que aqueles que servem o Senhor, que entregam a sua vida, faz tudo por ele vai retribuir quantas vezes mais? 100 vezes mais. Lá na eternidade? Não, aqui, agora. E lá também. Agora me diga, se você tem essa cara de pau, quão maravilhosamente você é, o que você tem feito tão maravilhoso assim para ele, te dar tudo isso? Sabe, eu fico envergonhada com Deus e constrangida com o amor dele pela minha vida. E eu acredito que os irmãos também devem ficar. Por quê? Ele nos amou tanto. Ele deu tudo. Se você não entender esse amor, você vai ficar contrariado o tempo todo. Entenda o todo amoroso. A vida cristã começa quando você entende o perdão de Deus. Irmão, você foi perdoado. Sabe aquela ficha limpa lá dos políticos? Nós temos uma ficha parecida com a deles quando diz a respeito das nossas condutas. Só que o Senhor apagou. A Bíblia diz que ele cravou naquela cruz, e ele rasgou todo o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz. Acabou sua conta, Zé. Acabou. E a Bíblia diz mais. Por conta do que ele fez, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se alguém vem para te condenar, não aceite, porque Jesus não te condena. Ele se entregou totalmente por você, para que você tivesse uma vida e uma vida com abundância. E isso não é história da carochinha. Um crente perturbado, um crente imaturo, é aquele que não conhece o amor de Deus. Já pensou o seu filho todo dia, será que meu pai me ama? Será que meu pai me ama? Será que meu pai me ama? Será que minha mãe me ama? Ele não vive em paz, uma criança assim. Mas um filho amado, ele chega diante do pai em toda e qualquer situação, com a maior cara de pau, pedindo as coisas. Acabou de aprontar, acabou de fazer besteira, mas pai, você vai me dar? Ele insiste, ele sabe que ele vai ganhar porque ele é amado. Mas o crente que não se sente amado, sabe o que ele sente? Deus só abençoa a casa da Simone. Deus só abençoa a casa da Lívia. Deus só abençoe a Nicole. Eu mesma, coitada de mim. Não conhece o amor de Deus. Sabe? Ainda que você seja jovem, eu quero te dizer, Deus ama você e você tem que ter a sua experiência pessoal e particular. Não vale mais a experiência que o seu pai e sua mãe teve. É a sua, é agora, é já, nas suas necessidades básicas, que talvez não é mais a dos seus pais, mas é a sua. Você sabe por que Adão e Eva caíram no pecado? Porque eles desconfiaram do amor de Deus. Quando a serpente chega e fala, se Deus não quer que você coma, porque Ele não quer que você... como se diz, tem o conhecimento que ele tem. Mentira. O que ela fez? Deus estava querendo me enganar, né? Bobinho, eu vou comer. Comeu e lascou. Por que ela desconfiou do amor de Deus? Ela não recebeu aquele amor. O Senhor falou aqui, é tudo seu, ó. Tudo seu, só não toca nisso. E é por conta disso, por conta de desconfiar do amor de Deus, ela não recebeu o que o Senhor tinha para ela. Quando você entende que Deus te ama, qualquer coisa que acontecer, o que vem depois é a confiança. Aquelas coisas terríveis que nos acontecem, né, irmãos? Aconteceu algo que você não esperava, algo que você tinha uma outra expectativa. Fica na confiança.
Fica no amor dele, porque se ele não negou o filho dele por você, ele não vai te negar bem algum, porque o maior bem que ele tinha, ele já te deu, que foi o amor de Cristo. Amém? Deus te incluiu na eternidade, Deus escreveu o seu nome no livro da vida, e você se tornou um filho e uma filha amada. É isso que você é. Sabe, um filho só vai entender o amor do pai quando ele for pai, sim ou não? Aqueles que são pais, né? Porque enquanto nós somos filhos, nós falamos, meu pai não me ama, ele não me entende, ele é severo, ele é careta, ele não está vendo. Na minha casa eu fico vendo só os argumentos. Eu falo, os irmãos são crentes? Os irmãozinhos lá de casa, às vezes, parecem a serpente. E precisa converter, né? E aí, hoje mesmo, eu estava chamando a atenção de um deles. Toda hora tem que trazer para o prumo, né? Mas eles não entendem. Acha que nós somos careta, nós estamos por fora, sabe nada, né? Acorda para a vida, que mundo nós estamos, liberdade, uhul, né? Se você não quer viver contrariado com Deus, receba o amor dele. Você precisa se habituar a esse amor, ele te ama. Que mais que ele tem que fazer? Que mais? Um filho amado, ele tem tudo de Deus. Tudo. Sabe? Deus quer que você desfrute, diga, desfrute do amor de Deus. Não tem nenhuma condenação. Por isso, se alguém vier te condenar, rejeita, porque é do inferno. Pode ser uma pessoa, pode ser alguém, pode ser uma seta na sua mente. Fala, eu rejeito toda a condenação, porque está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou amado, eu sou aceito, totalmente amado, totalmente favorecido. Amém? Porque senão, se você não crer nesse amor, você vai invalidar a obra do Calvário. Você quer que Jesus morra de novo? Será que ele tem que morrer de novo para você entender? Será que você não vai fazer apenas o sacrifício que ele já fez uma vez por todas? É por conta do seu pecado de ontem e é por conta do seu pecado daqui 99 anos. Ele morreu por todos eles. E ele já sabia que você ia cometer cada um deles. E é por isso que ele morreu por você. Amém? Mas a primeira coisa que você precisa, para não ficar contrariado com Deus, diga, conhecer o amor de Deus. Conhecer o amor de Deus. Pergunta para a pessoa do seu lado, você conhece o amor de Deus? Se você ficou em dúvida, é porque não conhece. Eu sei que eu sou amada. Mas muitas vezes eu me senti só, abandonada e não amada, porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que eu queria. As coisas não estavam indo muito bem. Muitas coisas ruins aconteceram. Mas quando você conhece o amor de Deus, você não fica contrariado. E a segunda coisa, Jesus não quis aniquilar o jovem, nem reduzir as riquezas daquele jovem. Jesus não quis que ele se tornasse um miserável, ou seja, dá tudo para os pobres, vem, vamos viver agora essa experiência maravilhosa de você não ter nada. Não era isso. Jesus propôs uma troca por algo mais valioso. Algo mais rico, uma riqueza maior. Jesus fala, vai, vende o que você tem. E aí, você terá um verdadeiro tesouro. Algo muito mais valioso. Por que o jovem ficou contrariado de Jesus? Porque ele não entendeu o que é verdadeiramente tesouro. Eu quero te perguntar, o que é tesouro para você? Quando Jesus fala aqui para ele, né? Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Jesus está falando assim, aquilo que você entregar agora, você vai ter um tesouro maior. Mas a gente está preocupado com a terra. Aqui, agora. Jesus fala de algo mais valioso. Porque o jovem ficou contrariado com Jesus, porque ele não entendeu o que é verdadeiramente um tesouro. Porque se ele entendesse, ele receberia uma infinita e mais poderosa riqueza. Quando o Senhor fala, às vezes, sobre dízimo e oferta, ele não quer tirar nada de nós. Ele quer nos abençoar mais ainda. Quem é dizimista sabe disso. E quanto mais você dá, parece que ele quer dar mais para você.
E quanto mais você dá, nunca chega, porque ele vai cobrindo a oferta. Sabe por quê? Porque ele quer prosperar você, ele já é próspero. E às vezes nós ficamos, não, Deus não me ama, Deus não me quer, ainda por cima eu tenho que dar o dízimo. Você não entendeu nada ainda. Você não experimentou. Porque você não conhece o amor de Deus e nem o seu tesouro. Deus não tira nada de ninguém, Ele acrescenta. Esse jovem olhou para suas propriedades e achou que elas eram mais valiosas do que o tesouro que Jesus estava propondo. Muitas vezes nós pensamos isso também, né? Agora, como é que nós avaliamos o que tem valor ou não? Quando você for avaliar aquilo que tem importância ou não, inclua a eternidade na história. Isso vai cooperar com o propósito de Deus e a eternidade dele na minha vida? Não. Então casca fora. Mas isso vai cooperar para a eternidade, estou dentro. Sabe por quê? Sua vida não é aqui não, meu querido. Essa vida é como um sopro. Um dia nós estamos e um dia nós não estamos, mas Deus está te preparando para viver a eternidade afora com Ele. E como é que você vai viver a eternidade com Deus do jeito que você está? Existe uma maneira de viver com Deus, e não é a maneira que nós queremos, é a maneira que Ele nos propõe. E a maneira de Deus é trabalhar com você. Às vezes, o tesouro da sua vida que você não está enxergando é o seu marido. Fala, pastora, você não conhece. Você não sabe o que eu tenho lá em casa. Mas é essa bênção que está produzindo em você paciência, amor, cumplicidade. Sabe? É essa pessoa que está aí do seu lado, está produzindo coisas em você que não é para cá agora, é lá. Porque você acha que você vai viver aqui do jeitinho, você vai estar vivendo esse jeitinho aqui e lá vai ficar do mesmo jeito? Faça aula de ceifeiros e curso de maturidade que você vai entender mais. Amém? Se você não incluir a eternidade na sua vida, você vai ter problema. Você não está entendendo por que Jesus te chamou. Jesus não te chamou para o aqui e agora. Aqui e agora também. Mas, na verdade, nós estamos numa grande barriga de Deus, onde Ele está produzindo coisas em nós, porque nós vamos precisar dessas coisas lá na eternidade. Eu fico imaginando as pessoas que partiram, ou as pessoas que vão partir sem conhecer Cristo. Uma pessoa que é deficiente física, ela sofre aqui nessa terra, porque ela precisaria de algumas coisas para viver aqui, sim ou não? Braço, perna, olhos, ela precisa disso para ela viver da maneira melhor possível. Mas quando uma pessoa tem alguma deficiência, geralmente ela é prejudicada, sim ou não? A Bíblia fala desse dano lá na eternidade. Quando Deus não faz aquilo, Deus não faz, não. Quando nós não vivemos aquilo que Deus planejou para nós, não vai produzir o que nós precisamos lá. Porque não se engane, irmãos, todos nós vamos chegar diante de Cristo um dia. Amém? Por que uma criança não valoriza o estudo? Todo dia que você ouve na sua casa, na minha sim. Por que eu tenho que ir para essa escola? O que a geografia muda a minha vida? Todo dia. Eu odeio. Todo dia. Filha, como que foi? Horrível. Horrível, foi horrível a escola, assim, desse jeito. Foi horrível. Encena, conta tudo. O Caleb então fala assim, mãe, na boa, o que eu vou fazer com geografia? Eu vou falar para os irmãos, eu também não gostava de geografia não, e eu tinha uma professora chamada Sirene. Toda vez que tocava a Sirene, oh meu Deus, lá vem a dona Sirene. Sabe, a criança não dá valor por quê? Porque ela pensa aqui e agora, mas se ela incluir a escola e ela vê a vida dela inteira, ela vai achar importante ou não? Mas a criança não vê, ela só vê o aqui e agora, ela vê o quê? Estou perdendo tempo, preciso brincar, tenho que jogar videogame, eu preciso brincar com os meus amigos, eu estou perdendo tempo, o que a dona Sirene faz da minha vida, gente? Essa minha mãe não está entendendo. Porque ela não consegue incluir aquela escola na vida dela inteira. Mas se ela for olhar lá no final, ela fala, nossa, aquela escola foi uma bênção para mim. Quantos irmãos hoje falam assim, nossa, eu devia ter estudado mais? Não é verdade? Mas naquela época você adorava pegar os livros? Não, tem alguns diferentinhos, né? Não levanta a mão, não, para a gente não saber quem são os nerds de plantão, né? Mas a grande maioria, ó, queria, ó, não queria, quando a professora faltava. Gente, que maravilha. Não era assim? Porque ela não consegue enxergar. A pergunta é isso. Ajuda ou atrapalha a eternidade essas coisas na minha vida? Você consegue fazer essa pergunta para o que você está vivendo hoje?
Aquilo que você está envolvido, ajuda ou atrapalha a eternidade na sua vida? Porque se atrapalha, corta. Arranca. Amém? Glória a Deus. O seu juízo de eternidade para toda a sua vida é a sua escala de valor. E geralmente ela é diferente de Deus. E eu estou aqui te avisando, aquilo que você está plantando aqui, você vai colher. Aqui e lá. Então planta direito. Planta direito. Porque você vai ficar espantado com o que Deus preparou para você. Sabe, Jesus estava aqui oferecendo o que jamais poderia comprar dinheiro nenhum. Só que o jovem estava com a cabeça aqui na terra. Jesus estava falando assim, eu tenho um tesouro para você. Vende tudo, vem e me segue. Tem a minha presença. É isso que ele estava querendo dizer. Vem. Existe algo maior para você. O que ele falou? Que ficar pobre? E eu vou falar para um judeu, isso era muito difícil, sabe por quê? O judeu, ele é um cara próspero. Quantos sabem aqui que os homens mais ricos do mundo são judeus? Quantos sabem aqui que a maioria dos prêmios Nobel são para os judeus? Quantos sabem aqui que Deus ama aquela nação? Eles são abençoados. E você sabe o que é um sinal de bênção na vida do judeu? Prosperidade, porque lá em Deuteronômio está escrito, e eles andam na lei. Se eles cumprirem todos os mandamentos, Deus vai abençoar, vai derramar, vai sobejar, e eles vivem isso. Então, para um judeu receber essa palavra aqui, dura coisa é, né? Quando o Senhor fala de tesouro, não é o que eu e você julgamos ser tesouro. Acredite, o tesouro que Deus fala é tesouro de verdade. Porque esse aqui, você sabe que não vai sobrar para ninguém, né não? Irmãos, esses dias eu fui fazer, eu assinei lá um inventário do meu pai, e a sensação do meu coração era assim, tudo que ele construiu, tudo que ele deixou, toda a história dele, para os homens acabava ali. Anos de trabalho, anos de investimento, anos dando sangue, sonhando. Estava ali todos os sonhos do meu pai sendo dividido, compartilhado, e ele não ficou com nada. A única coisa que sobrou para o meu pai é o Senhor. Eu vou te falar, é esse que você tem que ter no seu coração, dia e noite. Esse é o seu tesouro. Amém? A Bíblia fala, não junte tesouro que a traça vai correr para você. Não que você não tenha que ter suas coisas, mas cuidado com o amor às riquezas. Porque alguns irmãos, às vezes, acreditam que esses tesouros são mais importantes. Porque ele julga na sua escala de valor que o viver é aqui e é agora. Sabe, porque alguns irmãos querem desfazer dos seus cônjuges. Ah, não aguento mais, vou separar, tchau. Porque não sabe que o cônjuge é um tesouro. Ele não sabe o quanto aqueles sentimentos vão gerar coisas para a eternidade na sua vida. Aleluia, viu? Amém. Mas aí você rejeita isso porque você está olhando aqui agora. Deus nunca vai tirar nada da sua vida, Ele vai te dar. E coisas que duram para a eternidade. Porque Deus não é um Deus deste mundo. O que é tesouro para você? Pensa sobre isso. Tem muita gente que disse, ou vai dizer para você, hoje ainda, se você chegou aqui, o que você vai fazer no culto? Nossa, você com aqueles crentes. Aff, tem coisa melhor para fazer? Não, vai para um restaurante, vai para um cinema, põe uma roupa bonita. Como se diz aí que eles falam assim, reage, né? Tem muita gente que vai falar isso para você. Mas você que está aqui, você sabe o quão é importante esse tesouro que você está recebendo, que é a palavra de Deus. Isso muda a sua vida. Isso muda a sua semana. Isso muda a sua história, o que você pensa, o que você sente. Isso muda a sua eternidade. Mas muitos vão dizer para você, nossa, você parece vamos dizer assim, um alienado. Fazendo aquilo. O que você está fazendo naquela igreja? Né? Você podia estar fazendo outras coisas, ser mais inteligente. Porque ela não sabe o tesouro, mas você sabe. Eu sei o que eu estou fazendo todo domingo aqui, irmãos, com vocês. Eu estou sendo edificada, e eu estou edificando. E eu sei que isso tem galardão. Não porque eu sou melhor. É porque Deus me ama e Ele escolheu isso para mim. E isso aqui é a minha vida. E eu sei aonde isso vai me levar. Amém? Glória a Jesus.
Aleluia. Sabe, se você não entender o tesouro, eu vou te dar uma dica. Abrace ele mesmo assim. Tem momentos das nossas vidas que nós não estamos enxergando nada. Sabe, quando você não está enxergando nem o fim do túnel, você fala, meu Deus. Você já quer tomar uma decisão e já mudar de rumo. Não faça nada enquanto Deus não falar com você. Mas se Deus está permitindo uma coisa na sua vida, abrace. Abrace. Mesmo que você não entenda, porque certamente o Senhor vai mostrar para você um caminho. Muitas vezes eu não estava enxergando nada, e eu confiei na vida de outros irmãos, que estavam enxergando melhor que eu. Falei, então eu vou continuar. Amém? Aleluia. Jesus, você pode abraçar o que Ele está te dando, porque Ele te ama. Ele é o Todo-Poderoso, só Ele preocupa com a sua vida, sabia disso? Já entendi, irmãos, lá no fundo com a plaquinha. Porque Ele é todo amoroso. E a terceira coisa que Jesus diz, a primeira coisa que eu falei, que nos deixa contrariados com Deus, o que é? É não conhecer o amor de Deus. É você não saber que Ele te ama. E se você não sabe que Ele te ama, você vai pedir para Deus hoje. Me revela o seu amor. Naquela cruz o Senhor já se foi revelado o amor, diz que já foi derramado por cada um de nós. Mas às vezes você não tem essa revelação, peça ao Senhor. E a segunda coisa, qual que é? O que verdadeiramente é um tesouro para você. Porque senão você vai continuar contrariado com Deus. E a terceira coisa, Jesus disse, vem e segue-me, toma a sua cruz e me siga. Sabe, seguir Jesus aqui fala da presença dele. Você já viu aquelas pessoas que ganham na loteria? Esses dias eu vi uma matéria sobre isso. Aquelas pessoas que ganham na loteria e de repente, passa alguns anos, elas perderam tudo. Vocês já viram isso? Por quê? Porque elas não sabem administrar. Jesus está falando, vem e me siga, porque Ele está falando assim, eu vou te ajudar a cuidar do bom tesouro. Sabe, muitas vezes a gente quer a bênção e depois, já viu, tem gente que recebe a bênção e vai embora? Ganhou o carro, Deus mudou a família. Eu lembro um casal aqui que nós acompanhamos um bom tempo. A moça, ela tinha pânico, o marido tinha pânico. E foi um momento difícil da vida deles e nós nos aproximamos dos irmãos. A hora que eles ficaram bons, sabe o que eles fizeram? Não, eles não deram tchau. Se desse tchau, eu estava feliz. Mas não por mim. Porque tudo que eu faço, e eu aprendo isso, irmãos, não faça nada com expectativa em receber alguma coisa de alguém. Faça tudo para o Senhor. Sirva seu marido como se fosse ao Senhor, diz a palavra. Faça para sua esposa como se fosse ao Senhor. Faça qualquer coisa nessa igreja para o Senhor. Não faça nada para mim, não faça nada para o Sérgio, não faça nada para o seu líder. Faça para o Senhor, porque Ele vai te dar galardão. Ele reconhece. Sabe, então o tesouro que Jesus te deu, Ele vai querer multiplicar na sua vida. Nada Deus vai tirar de você. O tesouro que Ele deu, Ele vai fazer crescer mais ainda. Eu vou te dizer, eu me sinto abastada, eu me sinto completamente abençoada, eu me sinto completamente além do que eu precisava. Por quê? Porque Jesus me deu tudo. Mas houve tempos da minha vida que eu havia só escassez. Eu não tinha marido. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha a posição que eu queria. Mas o dia que eu conheci verdadeiramente o amor de Deus por mim, não tem preço, nada se compara, nada se compara. Sabe, lembra do filho pródigo? Enquanto ele esteve na casa do pai dele, ele tinha uma herança. O dia que ele saiu, o que aconteceu? Estava comendo comida de porco. O irmão dele que estava na casa não perdeu a herança, porque quando nós estamos na casa do pai, o pai guarda nosso tesouro. O pai nos ensina a guardar o nosso tesouro. Jesus disse, segue-me, porque Jesus consegue administrar o tesouro. Deus me ama e eu tenho um tesouro que é Jesus. E Ele vai me ensinar a administrar cada tesouro. Jesus falou alguma coisa errada para esse jovem? Ele só falou, primeiro, o amou. E falou para ele, vende tudo e vem me seguir. Jesus falou do amor dele. Jesus falou do tesouro, Jesus estava preocupado com a vida dele lá na frente, e Jesus falou, vem, siga-me, que significa, vem estar na minha presença, eu vou te ajudar a administrar tudo que você tem. Mas o cara ficou contrariado, aborrecido. Falei, só me faltava tirar tudo que eu tenho. Tem dó, né? Se Jesus aí não está com nada, não.
Ele achou ruim porque não foi feito do jeito que ele estava pensando. Porque não conhece o amor de Deus, não sabe avaliar o que é tesouro e não sabe o privilégio de andar com Jesus. Gente, é um privilégio conhecer o Senhor. Às vezes eu ouço cada coisa, às vezes eu ouço famílias, às vezes eu ouço histórias, às vezes coisas dentro da minha parentela. Eu falo, poxa vida, se a minha família andasse na presença de Deus, eles iam conhecer. E isso não estaria acontecendo. Eles seriam poupados de grandes coisas, porque não conhecem o amor de Deus. E Jesus, e aí o que acontece? O jovem rico vai embora, mas os discípulos ficam esperando. Nossa, Jesus mandou o rico embora? Assim? Jesus mandou o rico embora? Eu quero ver o que ele vai falar agora. Sabe? Primeira coisa, o tripé da contrariedade é o que a gente falou ali, né? Aquele jovem tinha uma visão distorcida. Ele vivia uma fantasia. E quando o jovem foi embora, os discípulos ficavam assim, agora vamos ver, Jesus, fala aí. E Jesus começa a falar, é tão difícil um rico entrar nos céus. Aí ele usa uma analogia mais fácil, um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Né? Às vezes você não entende essa expressão, não tem nem tempo de explicar, mas não é o caminho, não é literal, né? Na verdade, isso era uma porta que ficava nos muros de Israel, e quando ficava a noite, as cidades fechavam os muros, e só ficava uma portinha para entrar, e geralmente o camelo não podia entrar. O camelo estava cheio de riquezas, e ele não podia entrar, só podia entrar o dono. O que fazia? O dono ficava do lado de fora, cuidando do camelo. E é por isso que Jesus usa essa expressão. Mas Jesus está falando, fala assim, o problema é o seguinte, não é ele abandonar tudo e perder as riquezas dele, o problema é o amor às riquezas. Né? Mas Jesus explica esse amor à riqueza, e eu vou falar uma coisa, só tem uma coisa que compete com Deus, é o amor às riquezas, que é mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamon. Não tem meio termo, não tem um murinho. E se você não entender que Ele, que é sua fonte, te supre, você vai viver escravo. Escravo de trabalho, escravo do dinheiro, escravo da contrariedade. O jovem rico amava mais aquilo, ou seja, a riqueza do que o Senhor. Quando você ama mais a riqueza do que o Senhor, acabou. Tem gente que não pode ter casa na praia. Sabe por quê? O dia que ela tiver aquela casa, não existe mais isso, né? Casa Cláudia, não era essa a revista? Qual que é a revista hoje, irmãs? Hã? Não, tem umas revistas que falam de casas, né? Essas casas luxuosas. A pessoa que tem uma casa dela nunca mais vem para o culto. Ué, né? Eu conheço um casal, que eles fazem parte da Vila Mariana, e eles são muito prósperos. E muito prósperos, mas muito ofertantes e dizimistas. Eu não conheço um casal que abençoa como eles abençoam, um negócio assim fora do normal. Certa vez eu fiz uma viagem lá para o Nordeste para tratar o dente de algumas crianças sem condições, um lugar bem pobre mesmo. E nós precisávamos de investimento para tratar 75 crianças lá. E eu não tinha falado com ela ainda, que nós pedimos doações, né, para comprar material, tudo o que precisava. E quando ela ficou sabendo que eu estava indo, que eu não chamei ela para ofertar, ela falou, Paula, não me deixa fora dessas coisas, não. Eu falei, uau. Tem gente que fala assim, ainda bem que a Paula não me viu hoje. Mas a irmã é muito abençoada. E ela tinha uma casa maravilhosa de praia. Eu cheguei na casa dela. E a gente estava lá como equipe naquela época. E chegando lá, o pastor Wilson estava conosco, ele falou assim, olha, realmente, os irmãos não podem ter essa casa aqui, não. Porque tem uns que nunca mais vão voltar. E eu achei interessante que, depois de alguns anos, eles tinham essa casa e podiam manter aquela casa. Ela era uma super mansão na praia. Mas os irmãos venderam. Eu nunca questionei, mas eu achei interessante aquilo, né? Agora, se você perguntar, final de semana de que os irmãos estão e os filhos deles, estão na igreja. Eles têm de tudo, viajam para tudo que é lugar do mundo. Tem do bom e do melhor, anda de helicóptero. Mas a casa dela, servir o Senhor é inegociável. Eles descobriram o verdadeiro tesouro. Amém?
Jesus fala, né? Ninguém que abra mão. Vamos ler essa parte que eu achei maravilhosa? Os discípulos estavam lá, tudo assim, meu Deus do céu, né? O que ele vai falar? Perguntando, o cara abriu, nós abrimos mão de tudo, o rico estava aí, não abriu mão de nada, e nós que abrimos mão de tudo, né? Ele fala assim no 20, mestre, tudo isso eu tenho guardado, não, mais para frente, tudo isso eu tenho, não é aqui não. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse, filhos, quão difícil é para os que entram nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo, quem então pode ser salvo? Jesus disse, com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Olha o que Pedro fala na cara de Jesus. E Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus disse, na verdade eu vos digo, que nenhum homem que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho ou campo por conta de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, filhos e campos com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. Olha a proposta de Deus para você. Não dá nem para comparar, sabe? Jesus, Ele quer que você saiba, que você não viva contrariado com Ele. Você precisa conhecer, vamos repetir? Diga, o amor de Deus. Se você não sente amado, por favor, em nome de Jesus, você precisa ir para o encontro com Deus. Quantos não foram aqui? Você precisa conhecer o amor de Deus na sua vida, que é real. Segunda coisa, você precisa entender o que é tesouro, senão você vai viver contrariado com Deus. O que verdadeiramente tem valor. Sabe, tem coisas que aconteciam na minha vida e eu falava, por que Deus? Oh, vida aos céus. Depois aprendemos, para que Deus? Mas eu hoje sou muito mais rápido em dizer, tu sabes todas as coisas. Eu confio no Senhor plenamente. Ainda que a terra se mude e os montes se abalam, você tem que confiar no Senhor. Amém? E a terceira coisa importante, siga Jesus. Fica na presença dEle, deixa Ele te ajudar a administrar o bom tesouro, porque você não sabe. A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. Aleluia. Então, se você está contrariado com Deus, você não vai desfrutar do amor, nem do tesouro, nem da presença. E eu gostaria de fazer um apelo nessa noite. Se tem alguma área que obstruiu essa confiança em Deus, onde você está contrariado com Deus, hoje vai ser desobstruído. E o canal de Deus vai ser aberto e você vai fluir do que Deus tem para você. Você pode dizer, Senhor, tudo é teu, eu sou tua. Os meus pensamentos, irmãos, eu já aprendi outra coisa também. Os meus achismos não valem nada. A hora que você ficar cheio de dúvida, cheio de reivindicação, cheio de tititi com esse dedinho assim para Deus, pega o dedinho, abaixa assim bem bonitinho e fala, Senhor, eu me rendo. Para de nadar contra a maré. É mais fácil. Porque senão você vai se afogar. Porque sem Deus nós não conseguimos. Então, pega as suas dúvidas, as suas contrariedades, vem para o altar de Deus. Entrega tudo. Um dia eu fui num altar lá na Argentina, e eu estava cheia de reivindicação de Deus. Tinha mais ou menos umas 10 gavetinhas que eu abria, que eu não estava satisfeita com Deus. Eu estava contrariada. A hora que a presença de Deus veio, aquilo não fazia no mínimo sentido. Eu fiquei até com vergonha das coisas que eu estava pedindo para Deus. Sabe, chega diante dele. Na sinceridade, diga assim, eu estou chateado. Mas eu não me dou mais o direito de estar chateado, porque tu és soberano. Tu és o grande eu sou. Tu és o todo-poderoso. E eu só me rendo à sua vontade, que é perfeita e agradável. Eu me rendo ao teu cuidado, ao teu amor. Fala, Senhor, eu também quero aprender o que é o verdadeiro tesouro. Porque eu estou dando valor para coisas que não são tão importantes assim. E se você continuar dando valor para essas coisas assim, eu vou te falar, você vai viver contrariado com Deus. Só que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu vou falar, não conheço crente que passou por luta, que passou por dificuldade, que passou por pressão, que passou por tragédia, que passou por circunstâncias adversas, difíceis, que não tenha crescido na presença do Senhor.
eu não sou mais a mesma depois de todos os avalanches que eu passei. E graças a Deus que o Senhor permitiu cada um deles, porque eu estou aqui para testemunhar, e eu quero estar diante do Senhor um dia, falando, Senhor, eu cheguei até aqui. Não por mim mesma, mas porque o Senhor me trouxe. E se tem alguma coisa boa em mim, foi o Senhor que produziu. Sabe, Deus está trabalhando na sua vida. Permita-se viver o todo de Deus. E o todo tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Agora, não fique apático à presença de Deus porque você foi contrariado. Fique de pé no seu lugar. Coloque um louvor para mim aí, por favor. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que você falasse com Deus, começasse a falando com o Senhor. O quão contrariado você está. Assuma isso. Assuma isso diante do Senhor e renda-se. Esse é o primeiro ponto. Porque o Senhor quer desobstruir esse canal que rouba a intimidade. Aquilo que é mais importante entre você e Deus, o seu relacionamento e a confiança. Fala, nada e ninguém vai me roubar isso de mim. E eu vou falar, você tem a responsabilidade de guardar esse lugar, que é da confiança de Deus. Porque o diabo sempre vai querer tomar esse lugar. Ele vai fazer de tudo para você não confiar em Deus, para você não receber o amor de Deus, para você não viver, não enxergar Deus como o Senhor te enxerga. Deus te ama muito. Amém? Fala com o Senhor, cada um de vocês agora. Fala, Senhor, eu quero assumir diante do Senhor a minha contrariedade. Eu estou magoada. Sabe, a Deus não se perdoa. Peça perdão você a Deus porque você está magoado com Ele. Fala, o Senhor é Deus, eu quero te reconhecer na minha vida. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nessa noite eu quero clamar ao Senhor e eu quero te pedir. Ó Deus, em nome de Jesus, desobstrui, Senhor, todo o canal da confiança, do amor, Senhor, que existe no coração dos teus filhos, Senhor. Por conta de não estar entendendo o que estão passando, o que está acontecendo, ou o que aconteceu, ou por momentos difíceis. Senhor, quebra hoje, Senhor, no nome de Jesus, tudo aquilo que prende e impede, Senhor, os teus filhos, Senhor, de conhecer o seu amor, de confiar em Ti plenamente diante dessas circunstâncias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora eu gostaria que cada um de nós orássemos um pelos outros, para que o Espírito Santo possa fluir. E esse tesouro que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ele seja administrado por conta da presença e que você cresça em tudo, que você flua em todo o amor de Deus, que você flua em toda a graça do Senhor, que você flua em todo o conhecimento do Senhor, porque Deus te ama. E o que Ele preparou para você, a Bíblia diz que ainda não chegou em ouvido humano, o que Ele preparou para aqueles que amam, andam e confiam nele. Amém? É o que Deus tem para vocês. Amém? Você pode orar com alguém que está do seu lado? Sai do seu lado, você tem algum visitante, por favor, alguém se aproxime e ore com ele. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que o teu amor, verdadeiro amor, é esse, Senhor, que é liberado nessa noite. É o seu amor, Pai, que lança fora todo medo. Senhor Deus, em nome de Jesus, tira o medo, tira a preocupação, tira a angústia, Senhor, e que o teu amor seja completo, porque o Senhor se entregou naquela cruz, por cada filho e filha tua, Senhor. Em nome de Jesus, libera, Senhor, ó Deus, da realidade, Senhor, da revelação do verdadeiro tesouro que está ligado à eternidade, para incluirmos a eternidade nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, e que a sua presença, o seguir e o conseguir, continuar te seguindo, Senhor, seja essa, Senhor, a nossa expressão de confiança, de andar diante do Senhor, até que o Senhor venha nos buscar, até que estejamos diante de Ti, que possamos cumprir o propósito eterno, Senhor, que o Senhor liberou para nós. Pai, no nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, flua a sua vida, flua a sua graça, flua o seu poder, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, que o teu amor, aquece cada coração nessa noite, aquece os teus filhos com teu amor, com teu poder, com a sua graça, com a sua vida, Jesus. Toca, Senhor, e em nome de Jesus, toda seta na mente, toda mentira e engano de Satanás, caia por terra, e que os seus filhos desfrutem, não só aqui 100 vezes mais, Senhor, mas no porvir, na eternidade afora, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. O nosso culto está encerrado e eu declaro uma semana abençoada na presença do Senhor. Continua seguindo o Senhor, você amado, amada, escolhida do Senhor, em nome de Jesus. A equipe Kids, eu preciso de vocês. Na segunda, terça e quarta vamos orar pelos juvenis, as inscrições, e vamos dividir aí as tarefas para que tudo aconteça para a glória de Deus, amém? Dê um abraço no seu irmão, abençoa a semana dele, declare a bênção do Senhor que não acrescentam dores, em nome de Jesus. Pode acender a luz para mim lá atrás, alguém?